Processo macho, Fundação Demócrito Rocha, não está pagando nem quem está lá. Imagine eu, que aleatório, né? Faz parte. Deixa eu botar aqui. Cadê apagar aqui? São. Agora, uma coisa, viu? São bem produzidos, tudo legal, mas sabe o que é que me impressiona? Ali a TV feita na raça. Cara, sabe o que é que ele usou lá? E eles que levaram para rebater a luz. Eu estava sentado, o que é que ele usou? Um isopor. Dois isopores. Já disse, não, professor, é para arrebatar, bater o branco, né? E depois rebater a luz. Mas eram uns isopor cansados. É uma gravação para a TV O Povo que eu fiz há 8 anos e os caras ainda usam até hoje. É, porque contrato de vídeo é para ser 5 anos. Era sobre a Ceará República. Que eles fizeram uma série sobre a história do Ceará e chamaram alguns professores, e eu fui falar da Ceará República. E agora o câmera, aqueles velhos, primeira, aqueles caras que, se você disser, amiga, a gente quer gravar um vídeo, o cara vai pular do paraquedas, você vai pular do lado dele, vai na hora. Na hora, tem tempo ruim não. Que eu tô dizendo do velho câmera, porque ele que dizia, bote ali, bote aqui, ele que organizou. Aí a repórter só do lado e o cara da produção fazendo o que o velho mandava. Mas muito bom. Tem sim. Tem aqui. Ah, será? Não, olá, boa noite é só quando é ao vivo. Olá, boa noite. É, porque quando é gravado para ficar de eterno, você não pode dar noção de tempo. Porque vocês, olá, boa noite, é o cara meio-dia, a gente, o quê? Mas é difícil, né? Ah, olá, muito bom. Bom, mas vou olhar de novo o vídeo, eu nem lembro o que eu falei no vídeo, não. Agora também uns velhos bons que tem na TVC. Eu gravei lá. Pra quê, macho? Agora, foi algum feriado desses ligado à história aí. Aí tem um amigo que diz assim: Ai, tu gravou na TVC, tu deu a repórter, agora pronto, uma coisa que eu gostei foi a entrevista que eu dei pro Diário do Nordeste, do aniversário de Fortaleza, porque o repórter, assim, cara novo e fora da curva. Ele começou, ele me ganhou, eu não ia. Tem coisa que eu não vou perder tempo. Eles querem que o senhor explique, fale sobre a origem da cidade de Fortaleza, destacando a, a inserção, a incorporação de Messejana, Parangaba. Cara, aí eu, pô, aí gostei. Porque ele saiu do senso comum, que é geralmente falar do centro, praia, ele disse, eu quero saber da Parangaba e da Messejana. Aí ele já tinha estudado dos acampamentos jesuíticos, não sei o que, pronto. Aí eu disse, eu vou dar a entrevista. Aí eu dou a entrevista. É por quê? Por que eu dou tanta entrevista? Um dos diretores do Sistema Verdes Mares é meu ex-aluno, e da TVC também. Disse, pessoal, ó, eu vou mandar aqui o contato de 5 professores para vocês irem atrás. Porque essas entrevistas, querem não, é tempo, leva assim às vezes 1 hora, 1 hora e meia, e você tem uma vida sendo vivida. Aí eu, não, amigo, não dá não para ficar só nessa não. Mas o cara do Diário do Nordeste, fazia tempo que eu não vi um cara assim que estudou o tema para fazer perguntas diferenciadas e boas. Exato. É, mas tem os outros bairros, como você citou. É, muito bom mesmo. Pessoas bonitas, vamos trabalhar hoje a habilidade 12. Deixa eu ir com a página, deixa, meu amor, que eu mancho ali. Ah, eu quero rapidamente só perguntar quem fez a OS. Você fez, todo mundo fez. E aí, fora a raiva, o que é que. Deixa eu fazer aqui a pergunta que não quer calar para mim, né? O 12, eu já tinha feito a 12? Essa aqui, ou foi tu que estava estudando? Veja aí.
Habilidade 12. Você que está estudando. Que bom. Pronto, vou tirar dúvidas com você agora. Ó, na UES, só uma questão eu considerei difícil, que é aquela do Renascimento, que a alternativa A, de fato, deixava. A alternativa A que falava que a cultura clássica não foi tão decisiva para a religião, ciências e política. Ele estava pedindo a falsa. E a falsa mesmo era a D, que falava que o coletivismo e o cooperativo medieval continuaram no Renascimento. E não continuaram, porque no Renascimento, na sociedade capitalista, é a ideia individualista, né? Do trabalho, do comércio, do sucesso individual, e não mais cooperativo. Mas aí na alternativa A, quando dizia que tinha pouca herança clássica, alguns, não sei se foi o caso de vocês, mas alguns alunos marcaram, pô, se tem cultura clássica, ele está dizendo que não tem, então eu vou marcar. Só que deixava claro que não era tudo, assim, é onde tem menos influência. E tinha que lembrar que a política no período do Renascimento é o absolutismo, não tem nada da cultura clássica. A ciência é método científico, não tem nada da cultura clássica. Então, de fato, não herdou tanta coisa. E a outra, que foi a questão aleatória da Revolução Russa, não que era a Revolução Russa, mas que, cara, aquela, eu estou dizendo isso em toda turma que eu entro, aquela revolta lá da afirmativa 4, não só eu nunca tinha ouvido falar levantes militares contra o governo bolchevique. Ok. Aquela que o cara citou, a revolta, sem nem dizer o nome. No, revolta, nome ruim. Boa. Aí eu olhei o cara. Mas só um detalhe: aquela revolta aconteceu. Até no comentário lá do colégio eu botei. Só teve a revolta. Mas era uma revolta contra os bolcheviques, não para defendê-los. Certo? E eu ainda eu fiquei com tanta raiva que eu fui olhar em livros do ensino médio, apostilas, materiais que ninguém cita. Ninguém. Não tem nenhum livro do ensino médio que não é matéria vista. E é um vestibular para o ensino médio, o cara vai lá e joga uma coisa dessa. É, mas eles complicaram. Eles complicaram. Complicaram. Filosofia estava tranquilo, que bom, que bom. A filosofia e marcava. Ah, legal. Legal, legal. Que bom, pois é. Mas a da Revolução Russa dava para fazer com uma só afirmativa, que era que dizia que a União Soviética foi criada no período da Guerra Civil. E foi depois, pronto. E era a afirmativa 3, e todas, menos na correta, tinha ela. Era só correr para o abraço. Foi igual da coluna Prestes, que obviamente Lampião não lutou ao lado de Luiz Carlos Prestes, e era só eliminar também as alternativas. Eu estou dizendo que foi aquela prova encriquiada, aquela coisa ruim de você ler. Você terminou, eu acho que vocês, eu pelo menos, quando terminei de ler a prova, eu estava chateado. Não, 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 não. Fiz em casa, que eu recebi, fiz, depois bati o gabarito e tal, mas é absurdo, absurdo. Mas o restante tava, dos movimentos sociais estava passo, da CUT, e era uma questão de sociologia pura. A organização dos movimentos sociais. Eu falo sociologia, a questão 30, total. A do Jânio, ou do Jango, também achei muito fácil, que era um conhecimento, né? Reforma de base, comum e tal. Dos indígenas também, bem exagerada, né? Tal. Três fáceis, uma aleatória que é da Revolução Russa, a do Renascimento difícil e das cidades medievais média. Podia ter sido melhor escrita, mas também não era questão que, meu Deus, meu mundo acabou, não. Era respirar, vou ler de novo. Vou ler de novo, que aí dá para fazer de maneira pontual. Fico feliz, tem um dado bem. E a prova como um todo foi tranquila, matemática veio de boa, que eu digo isso que matemática tem uma tradição de ser mais pesada, né? Matemática e física. Mas questão que dava para fazer, né? Podia ser trabalhosa, mas você caminhava, né? Que bom. E física. Ah, é a do digitação. Horrível aquele ali. Ó, ó. Eu vi uns. Aí agora, para fechar o comentário, aí tem os alunos doidos do ITA. É só você que é do ITA, você é louco mesmo. Aí, não, professor, eu vi que estava errado.
Mas aí eu pensei lá, não sei o que, ele é enunciado, aí eu consertei e fiz. Eu disse, como é? Mas tu... Então ficou na hora da prova, aí eu vi que dava para fazer não sei o que, e que era só calcular. Cara, ainda dava meia página. Eu, não, cara, tu não fez isso na hora da prova, não. Ele disse, pô, professor, eu fiz, eu macho. Tu perto da menina, meu amor, eu não acredito não que você fez isso. Era mesmo, né, professor? Eu perdi tempo. Eu fui. Numa segunda fase, meu amor, se uma questão dessa, pula. Não, professor, eu preferi. Ela refez a questão para poder e fez o cálculo. Ela fez uma questão para ela na hora da prova. Tarefa de classe. Não, tarefa de classe. Criou uma prova. Vamos lá. É na página. Na, Ixi, 86. 85 é a das questões aí. Pô, 86. A gente vai fazer as questões 1, 3. Porque as outras são de sociologia e filosofia. 7 e 11. Vamos aqui. Primeiro a vou começar pela 11ª e a cadê? E a terceira, certo? Vamos aqui. Terceira e 11ª. Vamos lá. Primeiro faço as questões, depois a gente vê o tópico. A regulação, perdão, o comando. A criação da referida instituição estatal na conjuntura histórica abordada teve por objetivo, aí diz assim, a regulação das relações de trabalho compõe uma estrutura complexa em que cada elemento se ajusta aos demais. A justiça do trabalho é apenas uma das peças dessa vasta engrenagem. A presença de representantes classistas na composição dos órgãos da justiça do trabalho é também resultante da montagem dessa regulação. O poder normativo também reflete essa característica instituída. Essa característica, instituída pela Constituição de 1934, a justiça do trabalho só vicejou no ambiente político do Estado Novo, instaurado em 37. Aí volta ao comando. A criação da referida instituição estatal, na conjuntura histórica abordada teve por objetivo. Aí, qual é a instituição estatal abordada? A instituição abordada é a justiça do trabalho, certo? E aí ele afirma que a justiça do trabalho, ela terá dentro dela, que é na linguagem, representantes classistas. O que é representante classista? O que seria o representante classista? Não. Do Estado é o juiz, que representa a classe. Qual é a classe social? Se a justiça do trabalho, eu preciso de um representante dos trabalhadores. E eu preciso também de representante de quem? O trabalhador é uma classe social. Eu preciso de um representante dos empresários. Eu preciso de um representante dos empresários. E quando eu digo representante, não é na audiência, que obviamente vai acontecer. Na audiência eu vou ter o juiz, eu vou ter um representante dos trabalhadores, geralmente, geralmente não, alguém do sindicato dos trabalhadores e o sindicato do patrão. Muitas categorias, muitos setores econômicos. Você tem o sindicato patronal e você tem o sindicato dos trabalhadores. Vou dar, obviamente, o meu exemplo. Existe o sindicato dos professores da rede privada e existe o sindicato dos professores da rede pública. São separados por quê? Porque as demandas são distintas. E, principalmente, eu sou da iniciativa privada, eu negocio com o pessoal da iniciativa privada. E existe um sindicato dos donos de escola. Quando, por exemplo, vai ter alguma negociação, fora aumento, de aumento salarial,
a calendário escolar, vai ampliar as férias num período, diminuir em outro e tal. Teve um período pós-pandemia que queriam, eu estou rindo que foi legal, que nem precisou dessa reunião não, que isso aqui funciona mais ou menos assim até hoje. Queriam tipo que as aulas no meio do ano fosse mudar o nosso calendário, como é, não sei se vocês sabem disso, mas Pernambuco, Bahia, muitos deles, as férias do meio do ano são em junho. Então, as férias tipo 12, 15 de junho até a primeira semana de julho, porque as festas juninas lá são fortes como o carnaval. Então, meio que libera a galera para ir para o São João e tal, e volta em julho. Aí vieram com essa proposta. Os professores, em massa, reagiram de uma única forma. Aí entra o lance da transição. Aliás, do costume. Porque ninguém ia perder nem um dia de férias, ia ser os 30 dias, como é. Os professores, eu não venho, não. Não, se não vier em julho, ele vai levar falta aí. Certo? Não, mas aí vai todo mundo levar falta. Aí é bom que alguns diretores, mas aí vai faltar todo mundo. A gente não vem em julho. Dia 1º de julho, meu cérebro apaga, na mesma hora. Ele só volta a funcionar dia 1º de agosto. A reação foi tão negativa por parte dos professores que nem andou a proposta. E, de novo, não era nenhuma retirada de direito, não. É só o lance do reajuste de calendário. O pessoal, não, negócio de junho, não. Não quero. Quer. Então você tem. É. É. Chame, tá vendo aí? Olha aí, vou lhe levar comigo na próxima reunião. Assim, vou lhe dar assim, eu vou ser prejudicado como? Me explica, certo? E aí você tem os representantes dos sindicatos. Mas a Justiça do Trabalho era tão forte, aliás, era tão fortemente influenciada por essa representação de classe que você vai ter um momento que você tem juiz ligado aos trabalhadores e juiz ligado aos empresários. O próprio juiz vai ter meio que representar um lado, mas onde eu quero chegar, que é o que determina a resposta, por que foi criada essa justiça do trabalho? O objetivo dela qual é? Olha aí as alternativas e me dê a resposta. Por que foi criada? Criar a justiça do trabalho com qual objetivo? Diga aí. Qual a alternativa? Diz? Não. Não é porque se fosse unificar os salários, seria só na visão do trabalhador. Desde dado, assegurar os princípios liberais. Não. Era Vargas. Era Vargas não é liberal. Hã? B de bola. Ordenar os conflitos laborais. O que é ordenar conflito laboral? Por ordem. Antes da justiça do trabalho. Você patrão, eu trabalhador. Como é que a gente resolve da iniciativa privada? Como é que a gente resolve as nossas questões? Eu vou com o meu sindicato, nem para sindicato, vamos lá, os trabalhadores da sua fábrica e você. A gente pede aumento, você não dá isso e aquilo. Se a gente não chegar a um acordo amigável, negociado, vai para o conflito. Vai quebrar máquinas, chama a polícia, reprime e etc. O que é que está havendo? Desordem, briga, confusão, a depredação do patrimônio privado, a desordem pública por causa dos atritos e etc. Quando a alternativa correta diz ordenar os conflitos laborais é fazer com que eles acabem. Ordenar os conflitos laborais é fazer com que eles acabem ou diminuem radicalmente. Por quê? Quem é que, na maioria das vezes, esse juiz vai representar de fato? Os interesses do Estado. O objetivo do Estado aqui, ao invés de ordenar, poderia vir também com qual verbo? Vai indicar. Difícil. Foi difícil de saída, e a quantidade de acertos foi pequena. Ela confirmou a dificuldade quando
é aplicada. Mas muitos alunos erraram, aí não sei se é o caso de vocês, se for, me falem, por favor, pelo vocabulário. Muitos alunos não identificaram conflito laboral. O que é labor? Labor é trabalho. São os conflitos em relação ao trabalho. E pronto. Então, entendi. Pronto. A maior queixa dos alunos era exatamente dizer que não ficou claro que era uma mediação do Estado aí para essas confusões. Aí uma coisa também que a gente tem que lembrar, e aí vou falar aqui do trabalhismo em Vargas como um todo. Diga, meu príncipe. Promulgar é quando, de lei, é quando você coloca uma legislação em vigor. Ela foi votada, aprovada, promulgar é que ela entra em vigor a partir daquele momento. Hã? Promulgar, não. Não, não, não. Exatamente. Promulgar é mais ou menos não, é isso. É fazer com que entre em vigor. Por exemplo, tem lei que é votar, que tem lei que é votada e aprovada e não entra em vigor de imediato. Aí depende também das questões jurídicas e tal, como será feito. Mas pronto, vou dar um exemplo mais simples. A Constituição. Você tem Constituição outorgada e promulgada. A outorgada é imposta, a promulgada é aquele conjunto de leis que foi criado por legisladores eleitos e ela é colocada em prática, certo? E aí, obviamente, a gente fala isso, promulgar significa também, no caso da lei, que ela tem que ser publicada. Publicada no sentido da publicidade. Uma lei é uma tradição romana, uma lei só vale depois que ela é de conhecimento público, geral. Tem que ser publicada, tá bom? Ei, aí que estava falando aqui do trabalhismo em Vargas. Por que é que Vargas ele puxou para si o lance do pai dos pobres? Olha como sou um homem maravilhoso, vem me beija. Mas ele aproveitou uma onda. Ele aproveitou e digo de maneira madura e correta na visão política dele. Porque qual o grande mérito de Getúlio Vargas na causa trabalhista? É mérito dele. Ele não é o pai dos pobres, não é ele que cria as leis, mas eu gosto de enfatizar o mérito dele. Qual foi? Ele foi o primeiro governante, foi o primeiro governante que negociou com os sindicatos de forma coletiva. Ele foi o primeiro, se quiser simplificar, a ouvir de verdade a queixa dos trabalhadores. Dizer, amigo, vocês estão aí nessa greve, o que é que vocês querem? O que é que está acontecendo? Ah, eu quero ganhar mais. Por quê? Quanto é que você ganha? Tanto, isso é pouco mesmo. Eu quero trabalhar menos, preguiçoso. Esse doutor, eu trabalho de 7 da manhã às 19 horas. Pô, é muito. Então, de verdade, Getúlio e sua equipe sentaram e ouviram as queixas dos trabalhadores. E aí é um mérito real dele. Segunda coisa que marca o trabalhismo de Getúlio Vargas é o Estado, que é o que fala aqui da Justiça do Trabalho, é o Estado mediador de conflitos sociais. E aí, por isso que não podia ser a dos liberais, que esse lance do Estado mediar esses conflitos é a antítese do liberalismo. Porque no liberalismo, não só para a economia, mas para os conflitos sociais, a polícia ela só age, o Estado só age com o quê? Com a polícia. Tanto que o Washington Luiz dizia que a questão social era um caso de polícia. Isso não é comigo, não. É a polícia que tem que resolver, reprimir e tal. E Vargas abre essa possibilidade. Mas ele abre de forma democrática, só ver aqui o pincel, ele abre de forma democrática isso aí. Ah, vamos ouvir democraticamente? Não, de forma alguma. O que é que vai acontecer?
Eu tenho um Estado mediador, mas eu tenho também a imposição vou usar como se fosse o Enem, a linguagem, do regramento estatal. Como assim? Dá um exemplo que todo mundo lembra. O controle dos sindicatos, o controle aliás, controle não, a ligação, é melhor. A ligação entre os sindicatos, entre os sindicatos e o Estado. De que forma? Através do Ministério do Trabalho. Aí, tanto o sindicato de patrões quanto de trabalhadores. Todo sindicato no Brasil, isso vale até hoje, tem que ser registrado no Ministério do Trabalho. Por que ele queria registrar o sindicato? É para ordenar o conflito. Beleza. Dei o meu exemplo. A classe dos professores e dos donos de escola. Vamos mediar o conflito. Vamos, mas quem vai mediar é o Estado com o sindicato oficial. Aí eu tenho que dar o nome de todo mundo que é associado do sindicato. Eu tenho que dar nome, tenho que dar endereço, tenho que dar o que fosse hoje, CPF, RG. Eu tenho que dar todas as informações do indivíduo, não tem? Aí vamos supor que o sindicato dos professores comece a provocar algazarra, quebra-quebra e gritaria. Aí o que é que acontece? O Estado vai reprimir, não vai? A repressão, amigo, ó, para prender o líder do sindicato, o tesoureiro e o primeiro secretário. Está aqui o endereço. Eu tenho todo mundo cadastrado, por livre e espontânea vontade. E aí tem que relembrar, e tanto que o texto diz que a Justiça do Trabalho só passa a funcionar para valer quando? Com o Estado Novo. E é fácil entender isso. O Estado Novo é o período do governo Vargas, em que acontece o quê? A imposição da ditadura, né? Ele só faz a Justiça do Trabalho funcionar de verdade com o uso da força. Então, eu tenho sindicatos ligados ao Estado, e aí, por exemplo, sindicato que se declarava comunista, não pode. O anarco-sindicalismo, não pode. Todo mundo que era considerado radical, o Estado tirava. Isso não, amigo, aqui é ambiente de negociação, aqui é ambiente de paz, de tranquilidade. Você tem a criação das leis trabalhistas. As leis trabalhistas em Vargas, elas têm dois momentos decisivos. Quais são? O mais importante. A maioria dos alunos lembra do segundo. Falou em lei trabalhista na era Vargas, a gente lembra de quê? Da CLT, não é não? A CLT de 1943. Mas tem um outro momento anterior a esse que é tão importante quanto, que é a Constituição de 1934. As primeiras leis trabalhistas foram aprovadas, aliás, entraram na Constituição em 1934. E depois vem a CLT, a consolidação das leis do trabalho, quando todos os códigos legais ficam juntos na mesma área constitucional para poder facilitar a aplicação da justiça do trabalho. Até hoje, a justiça do trabalho é criticada, a sua existência no Brasil, por qual motivo? A justiça do trabalho, ela tem uma notória inspiração fascista. Porque o fascismo ele é um mediador de conflitos. Ele põe regra para os patrões, para os empregados e quem não cumpre. Seja patrão ou empregado, repressão. No Brasil, por exemplo, os empresários tinham o hábito de fazer lockout, porque trabalhador faz greve, empresário faz lockout. Eu quero pressionar o governo para aumentar ou diminuir o imposto ou ter uma margem maior de lucro. Como é que eu faço? Eu paro a minha produção. Agora imagina aí, sei lá, os caras, todo mundo da indústria do laticínio no Ceará. Pessoal Maranguape, Betânia, Jaguaribe, se eles decidem parar de produzir o leite, o requeijão, o queijo, tal. Falando assim, parece algo banal, né? Se a gente chegasse no supermercado e não tem esses produtos. E aí, aí o empresário vai dizer o quê? Eu até queria produzir,
Mas, infelizmente, o governo fez tal coisa e eu estou em possibilidade de produzir. A galera vai para cima de quem? Do governo. Esse amigo está sem leite. Espírito. É crime. Não, não para a produção. Morram. A fábrica é minha, acabou. Só que aí é crime. Porque parar por parar para prejudicar a economia virou crime. Porque ele está usando o seu poder econômico, prejudicando a economia do país para ter ganho pessoal. Aí foi criminalizado. Fazer greve na era Vargas, crime. Bob vai para a cadeia. O empresário, obviamente, não vai para a cadeia, mas o Estado pode multar e obriga a reabrir a fábrica. O obriga, amigão, tem que reabrir amanhã. Não abriu, interventores para a fábrica. O Estado manda pessoas para assumir o controle da fábrica e voltar a produzir. Quero meu requeijão, quero meu creme cheese para comer com croissant 1.000 folhas. Tem um ex-aluno que tem uma padaria chique. Eu disse, macho, se eu comprar 4 croissants desse aí, dá para trocar num carro. Mas dá não? Ele, não, mas esse trigo é especial, não sei de onde. Eu tenho que ser. Tem que ser. Isso aí é plantado nos Alpes suíços. E o pessoal traz na mão, de lá para cá, para não. Hã? Nossa, se for lá do cocô do bicho, não tem. Se eu beber um dia, porque vão me dar sem eu saber. Porque eu não. Aí a questão mental, né? Diz assim, que lógico, passa por 1.000 processos antes da gente consumir. Mas na minha cabeça vai estar exatamente a imagem de um bichinho lá pelo cocô, alguém botou água quente e me deu. É só isso que vai ter dentro da minha mente. Eu já vi comprar a produção inteira, inclusive, não, mas eu deixo para outras pessoas que gostam aí de uma coisa mais exótica, né? Eu gosto de café bom, mas não. Eu sou um homem da classe média, eu quero tudo mediano. Eu não quero uma BMW, uma Mercedes. Eu quero um carro com ar-condicionado e câmbio automático. Tá ótimo. Eu não quero. É, não, mas não. Que absurdo aí, total. Quero não. A justiça do trabalho, ela é criticada, como está dizendo até hoje, que ela é fascista. De inspiração, porque foi criada na Itália, a primeira vez que isso tem na Itália com Mussolini. Aí eu me pergunto uma última coisa para ir para outro tema. Ainda de Vargas, mas outro tema. É, como é que resolve as questões trabalhistas na Inglaterra ou na França, por exemplo, que não tem justiça do trabalho? Ou nos Estados Unidos? Como é que resolve? É na vara de direito civil, que envolve questões contratuais e econômicas. Não tem uma justiça especial para os trabalhadores. Tem não, tem não, não tem. Hoje em dia, cara, eu acho que na Europa, eu acho que só os países que tiveram fascismo que tem, que é a Itália, Portugal não tem mais, e na Espanha. O resto, mas a justiça, o problema não é ter outra justiça, não. O problema é não resolver. Claro, não tem a justiça do trabalho, mas resolve. Resolve lá. Cara, uma ilusão contemporânea, que nos Estados Unidos o Estado não se intromete em nada. Você chega lá, eu vou dar um testemunho que eu vi do Rafinha Bastos, humorista. Ele foi se apresentar nos Estados Unidos e tal. Aí os caras, você já tirou o seu cartão de sindicalizado no Sindicato dos Artistas? E tem. Obrigatoriamente, todo mundo que se apresenta nos Estados Unidos, do palhaço da festa infantil ao evento gigantesco de música eletrônica, a pessoa que se apresenta tem uma carteira de artista para poder se apresentar. E tem ei, é isso que eu achei mais louco ainda. Tem tipo um pagamento base, não é, vamos negociar, não. O mínimo é isso aqui, que o trabalhador da arte tem que ganhar. E como ele, o Rafinha, ele falando, como ele é o dono do show, ele tem que contratar, eu vou fazer um show, tem que ter 2 câmeras. Beleza, vou chamar 2 amigos meus. Não, você tem que chamar 2 pessoas cadastradas como cameraman de eventos. Se os seus amigos são cadastrados, ok, senão não pode. É tudo regrado, entendeu? Tudo regrado, tudo minuciosamente detalhado, para que não haja abusos de ambas as partes, né? Do trabalhador que se compromete e não vai, que acerta o salário depois quer outro, né? Tudo é regrado. Como é? Não precisa.
não precisa. Mas aí o menor aprendiz lá, para usar a nossa linguagem, ele tem outra vibe, é o lance do dinheiro imediato, curto, né, do trabalho temporário, e na verdade não tem a vibe da nossa, que eu disse menor aprendiz, que geralmente aqui é para ensinar uma profissão. Lá não é para ganhar o dinheiro do dia mesmo, eu quero comprar esse tênis. Hum, hum. Lá no caixa, vamos lá, né? Nunca disse menor aprendiz, tem 20 anos assim, Aham. você faz aí. É gente que está iniciando a vida. Bom, entendi. Para um adulto sustentar a família. Entendi. Ah, legal, isso eu não sabia não. Isso eu não sabia não. Vamos lá. Ah, um advogado trabalhista dizendo, rapaz, e ele é advogado trabalhista, é muita lei, é muita regra, e não sei o quê, devia ser igual nos Estados Unidos. Eu também, aí eu digo, eu também acho. Só que aí a hora trabalhada lá base é US$ 20. Você pagando US$ 20 a hora, amiga, a gente se abraça. Eu faço uma fogueira da carteira de trabalho, a gente vai ali, é, US$ 20 a hora? Ah, porque não quero nenhum direito, eu não quero nada, amigo. Eu quero os US$ 20 por hora para um trabalho sem que não exija um conhecimento técnico mais aprofundado, né? Mas vamos lá. 11ª, pagando bem, né? Hã? Falou, você, caraca, 120 reais aqui na minha mão. Na mão, tu achou bom demais. Mas o Pix está acabando com essa emoção, né, pessoal? A gente não acha mais dinheiro, não. Já deixou dando aula, achei R$ 10 no bolso, eu fiquei tão feliz que eu lanchei. Eu disse, vou gastar. Eu fiquei, então vou comer, eu nunca como no colégio, eu vou gastar aqui, que é um dinheiro que não existia, né? 11ª, comando diz assim: com base nos trechos do decreto, as finalidades do órgão permitem ao governo promover o. Percebeu como o comando é semelhante? O outro é órgão estatal tem por objetivo. Aí esse, o órgão criado do governo tem por objetivo promover. Por que, que os comandos aqui vão ser todos semelhantes? Por causa da habilidade. Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades. É a maneira pela qual a justiça diz o que pode e o que não pode ser feito nas diferentes modalidades da nossa existência. Aí vamos ao texto. Artigo 1. Fica criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, diretamente subordinado ao Presidente da República. Artigo 2. O DIP tem por fim. Aí vamos lá. Para que é que serve o DIP? Coordenar e incentivar as relações da imprensa com os poderes públicos, no sentido de maior aproximação da mesma com os fatos que se ligam aos interesses nacionais. Autorizar mensalmente a devolução dos depósitos efetuados pelas empresas jornalísticas para importação de papel para a imprensa, uma vez demonstrada a seu juízo a eficiência e a utilidade pública nos jornais ou periódicos por elas administradas ou dirigidos. Com base nos trechos do decreto, a finalidade do órgão permitir ao governo promover o ou a. Perceba como é fora da curva daquilo que a gente costuma falar sobre o DIP. Aliás, não é tão fora da curva, porque o DIP a gente fala que ele é criado para quê? O DIP, ele foi criado para quê? O Departamento de Imprensa e Propaganda, não era Vargas? Diga aí para mim. Então, Duas coisas, exatamente. Um, a censura, e o outro é a construção da imagem positiva de Getúlio Vargas e do seu governo. Que aí tinha setor do governo que não ia bem, aí tentava desvincular da imagem dele. Eu gosto de dar um exemplo bem simples da nossa política estadual, recente, mas não do atual governo, né, que ainda está em andamento. Lá o Camilo Santana virou ministro da Educação pelos bons resultados, a educação cearense, tal, tal, tal. Beleza, faz todo sentido. Mas se ele tivesse sido chamado para ser ministro da Justiça,
Por que é que nós mesmos cearenses iríamos questionar? Porque o Ceará sofre com a presença das facções criminosas. Não faz sentido ele estar lá. Mas o que é que o Camilo fez? Aí, nesse ponto, a gente mostra ele fez bem. Ele enfatizou a propaganda de si do seu governo naquilo que ele fez bem, que é a educação. Entendeu aí? Então, ele desvincula, é uma prática que Vargas inicia. Uma coisa sou eu, a outra coisa é o meu governo. Tudo que dá certo foi eu que fiz, tudo que dá errado foram os meus secretários e ministros. E quem é que conta isso? No caso de Vargas, o DIP. E se alguém perceber que eu estou com essa enrolada, eu não deixo falar. Se alguém perceber que eu estou tentando dar esse olé e mentir, quem é que me impede? Aliás, quem é que impede? A censura. No caso aí do texto, como é que ele está censurando? Não sei se vocês perceberam, aí no artigo 2, na letra N. Autorizar mensalmente a devolução dos depósitos efetuados para importação de papel. Os jornais só podiam comprar o papel onde vai ser impresso mediante autorização do governo. Ou ele segurava o governo, o dinheiro, ou ele segurava o papel. Aí, se tu é dono de um jornal e fala algo que o Vargas não gosta, o papel não chega na tua gráfica. E aí não tem mais jornal. Entendeu aí? Então ele forçava os jornais e revistas a falarem bem dele, porque senão sequer eles seriam publicados. Senão nem sai o jornal por aí. Aí, de tudo isso, qual é a finalidade? Aliás, permitiram ao governo promover o quê? A alternativa A fala em diversificação da opinião pública. Se é Vargas, se é DIP, se é Estado Novo, não tem diversidade. A B, a mercantilização da cultura popular. Sabemos que Vargas ajudou sim, pensando nele, mas acabou ajudando na proliferação da cultura popular e o samba é o grande exemplo disso, dele ter transformado o samba em música nacional brasileira, do Estado ter patrocinado os desfiles de escolas de samba, dele incentivar que o samba fosse tocado nas rádios. Dizer, ó, leve artistas do samba. Por que ele vai incentivar o samba? Porque era uma música que o povo gostava. E as rádios não tocavam samba. Por que não tocavam? Porque era do povo. As rádios tocavam música erudita, ou então músicas francesas, espanholas, inglês. Você não tinha cultura brasileira na rádio. Enfim, era isso. E ele vai incentivar por causa do nacionalismo. Não tem, mas não é isso que está sendo dito no texto. E principalmente não é a mercantilização. O que é mercantilização da cultura popular? O que seria? O que é que significa mercantil? Sempre que você vê esse nome, mercantil, está falando de comércio. Mercantil é comércio. Mercantilização seria uma forma de aumentar os rendimentos a partir da venda de elementos da cultura popular. E também não é isso que aparece. C. Controle das organizações sindicais. Vargas controla as organizações sindicais? Controla. Mas é a partir do DIP? Não. Tem a ver com Vargas, é do Estado Novo, mas não é o DIP que faz. D, que é a correta, cerceamento da liberdade de expressão. É aquilo que eu falei, se publicar alguma coisa contrária no jornal, Vargas não deixava você aparecer, aliás, não deixava o papel chegar até você. E é privatização dos meios de comunicação. Vou arriscar aqui minha vida. Era Vargas de 1930 a 1945, sempre que tiver privatização está errado. Por quê? O que é privatizar? O que é privatizar algo? Tira do Estado e vai para a iniciativa privada. Vargas é a antítese disso. Ele quer o Estado controlando tudo. Então, foi isso que eu disse que eu estava arriscando. Pode cair sua falsa, né? Pode estar pedindo a falsa. Eu dou sim, dou sim. Mas essa foi boa, viu? De 30 a 45. Se for Vargas depois, foi média. Foi média. Porque a parte, o texto que fala da retenção do jornal, deixa claro
o cerceamento da liberdade de expressão, certo? Rapidinho aqui a primeira. A primeira não, a terceira. A terceira diz assim, já foi a sétima. A sétima. Diz assim, o comando, nesse contexto de organização da vida social, as leis contidas no código citado tinham o sentido de, aí vem o texto, sexto rei sumério e governante em Babel, pronúncia em Babilônia. O Hammurabi. Foi fundador do primeiro Império Babilônico, correspondente ao atual Iraque, unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo os semitas e os sumérios, e levando a Babilônia ao máximo esplendor. O nome de Hammurabi permanece indissociavelmente ligado ao código jurídico, tido como o mais remoto já descoberto. O Código de Hammurabi, o legislador babilônico consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e estendeu o direito e a lei a todos os súditos. Nesse contexto de organização da vida social, as leis contidas no código citado tinham sentido de, a alternativa A, assegurar garantias individuais aos cidadãos livres. Como é que a gente sabe que essa alternativa é absurda? A primeira vez que alguém fala em garantias individuais é no mundo liberal burguês europeu. Não existe garantia individual. Babilônia é dentro de qual modo de produção? Modo de produção asiático. Servidão coletiva, todos existem para servir ao Estado. Não porque o meu bem-estar aqui é uma usada na sua cara, mas bem-estar não, certo? B. Tipificar regras referentes aos atos dignos de punição, que é a alternativa correta. Como assim tipificar regras diferentes? Era dizer que, de acordo com o que você faz, terá uma punição diferente. Tem punição que é multa, tem punição que é prisão, tem punição que é açoite, tem punição que é exílio, tem punição que é a morte. Depende do que você fez. Aliás, depende do que você fez, quem você é e contra quem você fez, no Código de Hammurabi. Tem essas três variáveis. Se você é nobre e fez algo contra alguém de uma camada inferior, a maioria das vezes, se quer punido, você será. E se foi punido, a punição sempre é o quê? De ganhos. Você vai pagar alguma coisa. Você não vai sofrer nenhum tipo de cerceamento. Você paga e pronto. Se for ao contrário, sou de um grupo inferior contra um nobre, você pode prometer doar tudo que você tem, entregar. Você vai entregar tudo e ainda vai morrer ou vai levar umas chicotadas em praça pública, certo? Aí eu sei, conceder benefícios de indulto aos prisioneiros de guerra. Nada a ver, é muito específico, está dito na C. Promover distribuição de terras aos desempregados urbanos. Quando eu falei do modo de produção asiático, da servidão coletiva, a maior parte das terras pertencem ao Estado. Nem as pessoas ricas têm muitas terras. As pessoas muito ricas são aquelas que controlam o Estado e por isso têm acesso à terra. E o conferir prerrogativas políticas aos descendentes de estrangeiros. Estrangeiro não tinha direito nem vez nesses países. Aí eu quero só colocar aqui uma observação que é importante do Código de Hammurabi. Do Código de Hammurabi. Primeiro, ele vai promover o ordenamento jurídico, as relações entre o que? Estado e súditos. Ele faz isso como? Uma das coisas que ele faz, ele promove a defesa da propriedade privada. Ele também promove, aliás, está tudo aqui, defesa da propriedade privada, defesa da honra
familiar. Como assim da propriedade privada? Dá um exemplo que eu acho que todo mundo já ouviu, do Código de Hammurabi. Em defesa da vida, que parece estranho, mas não é. A propriedade privada, se alguém, um barqueiro, está levando as mercadorias na balsa do rio, Tigre, a barca virou e você perdeu as mercadorias, você paga por elas. Você olha, se vira por imperícia, né? Você fez algo errado e virou. Você paga pelas mercadorias. Se você construiu um dique para represar a água, o dique rompeu e inundou a lavoura do seu vizinho, você paga a lavoura que foi inundada. Defesa da propriedade. Da honra familiar. Se um homem acusa uma mulher casada de adultério, e não prova que ela adulterou, esse homem será punido publicamente. Cabeça raspada, lóbulo da orelha cortada, para que todos vissem que ele não é mais que ele é um mentiroso, que ele não é confiável, e aí é para o resto da vida. Você perde a honra, porque você mentiu, e você é chicoteado em praça pública. Professor, que lindo, é a defesa da mulher? Não. A honra é o quê? Do homem, é familiar. Não é por causa da mulher, porque o marido dela, se ela adulterou, o marido dela foi traído. Então você tá. Se o homem adulterasse, nada. Se o, se o marido acusar a mulher de adultério, o marido acusa, não tem julgamento algum, ela vai morrer apedrejada. Se é o marido que acusa, acabou. Não, um outro homem, que não é o marido dela. Não é o marido, vizinho, familiar e tal. O marido dela acusou, é verdade. Porque ela é uma propriedade do marido, né? Ela pertence. Exatamente, exatamente. Professor, mas você acabou de falar de várias punições violentas. Como é que defende a vida? Se você acusa alguém de roubo e dá outro exemplo, e aquela pessoa é inocente, você pode ser executado. Então, para você acusar alguém de alguma coisa, amigo, você dava uma pensada, né? Você pode, melhor não, né? Você tem como provar? Tenho não. Então vamos deixar para lá. Não vamos comprar essa briga, não, porque se não conseguir provar, você vai morrer. Às vezes a condenação não é a morte. Não, não vai ser condenado à morte, não. Você vai levar 15 chicotadas, 15 chicotadas. Vai tirar toda a pele das suas costas. Você não morre de chicotadas, mas morre de infecção em menos de uma semana. Entendeu? Não há pena de morte, porque não vai ser decapitado, mas só um milagre dos deuses mesopotâmicos para evitar isto, tá bom? Pessoal, vou encerrar pelo tempo, já extrapolei, e quando eu li aqui rapidamente a primeira, eu vi que ela não é minha, é de sociologia. Mas eu faço na próxima aula, eu faço, tá bom? Beijos e abraços. Tchau. Tchau, pessoas que estão em casa. Até a próxima.